Para tirar nossas dúvidas aqui voltadas para a cirurgia plástica, a gente está recebendo o cirurgião Dr. Eric Neri, que vai explicar para a gente um pouco melhor sobre a cirurgia, principalmente a cirurgia mais popular, né, e mais frequente realizada hoje, que é o implante, né, de prótese de silicone, não é isso, Dr. Eric? Oi, Marina. Falando sobre cirurgia plástica, o grande temor da população é exatamente em relação à questão de segurança sobre a cirurgia. Eu acho que hoje em dia a medicina como um todo avançou e a cirurgia plástica tem um avanço significativo nesse ponto, né? Existe uma máxima dentro da cirurgia plástica que quem vai se submeter a uma cirurgia plástica, ela deve sair melhor do que entrou. Esse é o nosso objetivo e por conta disso nós prezamos muito pela segurança do procedimento. Só se submete a uma cirurgia plástica quem está devidamente preparado, rígido, sem nenhuma intercorrência, sem nenhuma doença, para que não se tenha riscos aumentados em relação à cirurgia. Vale salientar que toda cirurgia tem o seu risco e esse risco é minimizado com uma boa avaliação pré-operatória e um bom dimensionamento da cirurgia. Pacientes com excesso de peso, pacientes com algum problema de saúde, esses pacientes devem ser trabalhados, melhorado a questão de peso, a questão de alguma doença, uma diabetes, uma anemia, para que eles possam ser candidatos perfeitos à cirurgia plástica. Isso é o ponto principal do nosso dia a dia, né? E é que a gente vem diariamente solicitando e verificando para que o procedimento seja o mais seguro possível. Em relação ao implante mamário, ela fica ranqueando com a lipoaspiração a posição de primeiro lugar em cirurgia mais executada. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o implante, né? A gente viu aí que, apesar de popular, as pessoas ainda têm vergonha, né, de falar que querem ou que fizeram uma cirurgia, né? Isso tem mudado? Como é que o senhor tem visto? Ultimamente tem mudado. A cirurgia plástica se popularizou como procedimento. Antes era um procedimento realizado por uma pequena parcela da população. Tanto o número de cirurgia quanto a segurança em que essa cirurgia é executada, isso foi responsável pela popularização da cirurgia, além do que o valor agregado dessa cirurgia. Hoje em dia essa cirurgia é mais acessível. Tem gente que parcela, faz consórcio, na forma, né, de né, financiamento. Os bancos, eles têm crédito direto ao consumidor, você pode pegar um financiamento para pagar a cirurgia. Então, hoje em dia, realmente, a cirurgia plástica está mais, não vou dizer popular, mas está mais acessível às pessoas em geral. E um motivo que leva a mulher a procurar, a mulher ou o homem, né, o implante do silicone, quais são os principais? Assim, a gente vê muito essa procura pós uma gestação, né? O que o senhor poderia citar de principais motivos? A mama, na mulher, representa o sinal de feminilidade. Então, ela é tão grande esse desejo, essa relação que a mulher tem com a mama, por ser um órgão de amamentação, de nutrição. Ela sempre representou para a humanidade a prosperidade. Existem relatos, os primeiros relatos de imagens na pré-história, desde que mundo é mundo, são relatos de mulheres com seios avantajados. Então isso representa um sinal de fertilidade, né? Então a mama, desde então, ela é um sinal de fertilidade. A nossa diretora aí, ela está muito fértil. Exatamente, ela está preparada, né, para nutrir os descendentes e deixar que eles cresçam de maneira forte e se perpetuem. Isso é um sinal da nossa evolução humana. E nesse caso a gente falou, né, após uma gestação, é muito frequente, né, essa busca? Sim. Isso acontece porque a mama é um órgão que ele é modificado. Na mulher, diferente do homem, do envelhecimento masculino, a mulher existem pontuações que marcam bem esse envelhecimento. Um é a puberdade, a formação, o término da formação da mama. Depois, o próprio envelhecimento, a gestação e a lactação com a amamentação. Também pontua a mama, transforma a mama de maneira peculiar. E logo depois, bem algum tempo depois, a menopausa. Então ela passa por certos estágios em que a mama vai sofrer alterações fisiológicas, normais. E nós não queremos que as mulheres e os cirurgiões não queremos que essas alterações acarretem danos estéticos. E aí vem a cirurgia, a mastopexia, o lifting mamário e mais atualmente o lifting associado à colocação de implante.
Então, hoje a gente trouxe aqui alguns exemplos de próteses, não foi, doutor Eric? Você poderia falar delas aqui para a gente? Isso, eu trouxe alguns exemplos de implantes para falar sobre, hoje em dia, a nova formatação do implante. Eu trouxe um implante mais antigo, um implante de 100 ml, que se você for colocar no meio dos atuais, ele meio que fica perdido fora. Que é esse menorzinho, né? A gente pode mostrar aqui. Ele não representa... Que é esse implante aqui, eu vou pegar aqui para a gente mostrar aqui para o Henrique. Que esse implante menor é o mais antigo, né? 100 ml. 100 ml. Isso já foi muito, muito popular e hoje em dia realmente é uma raridade até você ter esse tipo de implante, porque praticamente não é mais fabricado, a não ser por encomenda. Então, hoje em dia, a gente consegue formatar implantes específicos para aquela mulher. É tanto que no nosso dia a dia, o que a gente planeja, no nosso planejamento para a cirurgia, a primeira coisa que a gente faz é medir aquela pessoa. Então, cada vez mais buscando uma harmonia, né? Uma coisa bem personalizada. Personalizada e exclusiva. Eu sempre falo para as minhas pacientes que você tem que colocar um implante como se você fosse uma atleta de alto nível. É aquela chuteira específica para cada detalhe do seu pé. É a mesma coisa que a gente usa no implante. Hoje em dia, o mercado dá essa possibilidade para o cirurgião e para o paciente. Então, a gente consegue organizar e modular o que há de mais perfeito para a Marina, para a Silvia, para qualquer outra, especificamente para ela. Isso é o que há de mais moderno e de mais, vamos dizer... uma tendência, né? Uma tendência vigente, né? É o que há de mais... usual. E existe também a possibilidade daquela paciente que ela, não, eu não quero que fique natural, eu quero que fique perceptível, eu quero que fique avantajada. Pois é, existe esse tipo de caso? Existe esse tipo, a gente tenta realmente orientar, porque uma escolha de implante por questão de moda é uma coisa, porque a moda é passageira e é revisitada. A todo momento aquilo pode sair de moda e não é legal você fazer uma cirurgia para daqui a 6 meses ter que refazer, trocar o implante. Então a gente exercita bem o desejo que a paciente tem, explica e em certos casos ou tenta convencer do contrário ou não opera, né? Para saber que você vai ter problema no final, é melhor não operar. Aconselhar, né, a paciente? Exatamente. A gente sempre tenta aconselhar a ela seguir a tendência mais duradoura. Porque hoje em dia a gente sabe que os implantes eles têm garantia do fabricante ilimitada, vitalícia. Ela não precisa mais trocar aquele implante. Que no passado... Que acontecia a cada 10, 15 anos havia necessidade de trocar esse implante. Então, eu sempre procuro orientar para a paciente com esse sentido. É muito parecido de fazer uma tatuagem. Aquilo vai acompanhar ela por muitos e muitos anos. E no caso dela ter feito, nesse período anterior, né, de moda, de modismo, colocou ali uma quantidade pequena, 200 ml, por quanto tempo ela vai ter que conviver ali para poder aumentar? Ela, não, eu quero esse 200 ml, não me satisfez. Olha, o tempo mínimo para ocorrer essa troca é pelo menos 4 meses. O período em que a cicatrização se estabiliza e aí o tempo mínimo de uma correção, vamos dizer, urgente, seriam 4 meses pós a colocação. Fora isso, casos de infecção que tenha que ser trocado imediatamente, ou a gente tenta postergar até que aquela paciente tenha realmente certeza do que ela quer, né? Porque se ela não teve certeza antes e se arrependeu, muito provavelmente ela tem que maturar bem essa ideia para que ela não caia no mesmo erro. Exatamente. A gente vai dar uma parada aqui na nossa conversa, doutor Eric. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouco nós vamos saber quais plásticas são necessárias em caso de cirurgia bariátrica. Daqui a pouco. Vida e Saúde. Apoio Cultural. Evangelista Torquato, Centro de Reprodução Humana. Unimed Ceará. Cuidar de você. Esse é o plano. Vida e Saúde. Apoio Cultural. Evangelista Torquato, Centro de Reprodução Humana. Unimed Ceará. Cuidar de você. Esse é o plano. Estamos de volta com o programa Vida e Saúde. Os pacientes de cirurgia bariátrica costumam fazer várias plásticas após grandes emagrecimentos. Nós vamos conhecer o Marcelo, que passou pelo procedimento.
Marcelo Rocha, tenho 32 anos, sou cerimonialista e há quase 3 anos atrás, por questão de saúde, né, e por também estar um pouco lento, optei por fazer uma redução de estômago no dia 27 de setembro de 2012. Né, fiz a cirurgia por uma questão de saúde, tinha umas taxas um pouco alteradas, dores no joelho, dores na coluna e resolvi me operar, né? Então já fazem quase 36 meses e no meio desse processo de emagrecimento, né, que também fez parte, a questão da cirurgia plástica. A cirurgia que eu fiz, por uma opção do meu cirurgião, Dr. George Regis, foi uma abdominoplastia, que ela foi circunferencial, né? Foi em toda a região do abdômen, no qual ele retirou o excesso de pele. Na época ele me disse que foi aproximadamente 2 kg de pele excedente. E também lipoaspiração, apenas para melhorar o resultado da cirurgia. Eu cheguei a pesar 145 quilos, emagreci mais de 70 quilos. Fiz a cirurgia, né, intervenção plástica com 70. Cheguei a pesar 65, mas hoje assim, estou num peso ideal, tá tudo bem, o resultado da cirurgia foi satisfatório. E eu não tenho por que fazer nenhuma outra intervenção, não. A cirurgia plástica, na verdade, ela funciona, é um dos instrumentos do processo de emagrecimento. Realmente foi necessário, não imaginava que seria tanto, mas foi necessário para um resultado de todo o processo. Eu emagreci, fiquei com excesso de pele, decorrente também de anos de obesidade, fui gordinho praticamente minha vida toda. Então, assim, realizar a intervenção é apenas um resultado e um instrumento da parte do processo de emagrecimento, né? Não foi simplesmente estética, não, é parte do resultado do processo de emagrecimento mesmo que foi necessário ser feito. E a gente continua aqui com o Dr. Eric Neri, que é cirurgião plástico. Dr. Eric, esses casos de cirurgia bariátrica, né, esses grandes emagrecimentos, eles obrigatoriamente vão estar associados à cirurgia plástica ou não? Olha só, quando o indivíduo perde muito peso, ele sempre vai ter um excedente de pele. Algumas características, tipo da pele, elasticidade, é que vão ditar qual é a necessidade ou não da realização de cirurgia plástica. Ele foi super feliz quando ele fala que a cirurgia plástica é uma das etapas da restauração da autoestima, da situação corporal dele, né? A primeira etapa realmente é perder peso. A gente tem ainda muita confusão nesse aspecto, pessoas fora do perfil procurando a cirurgia plástica para emagrecer. É fundamental explicar que, por exemplo, lipoaspiração não é uma cirurgia de emagrecimento, é uma cirurgia de contorno corporal. Você tira 5 a 7% do peso corporal na lipoaspiração. Você não consegue emagrecer ninguém com lipoaspiração. Abdominoplastia pós-bariátrica, ela serve tanto para reposicionar a musculatura do abdômen quanto para tirar o excesso de pele, né? Isso se o paciente tiver. A grande maioria dos pacientes pós-bariátricos com perdas ponderais de 50, 60, 70 quilos, eu tenho um paciente que perdeu 125 quilos. Então, esse paciente ele tem uma flacidez de pele, porque a pele não tem, ela tem um poder de retração, mas não é tanto. Você perdeu mais da metade, quase um outro C que estava lá, era 2, né? 2 vezes aquele peso. E aí, a gente realmente faz a retirada do excesso de pele, não só no abdômen, como muitas vezes na mama, no caso das mulheres, e também nos homens, a braquioplastia, o lifting braquial, e o lifting crural na flacidez das pernas. Então, realmente, um pós-bariátrico, ele é candidato a várias cirurgias plásticas sucessivas. Com relação à cicatrização, né, esse tipo de cicatriz, por ser uma extensão grande, né, uma retirada de grande parte da pele, isso vai deixar marcas para o paciente? Toda cirurgia plástica deixa cicatriz. O grande negócio da cirurgia plástica é trocar a forma por uma cicatriz. E o requinte maior disso é onde colocar essas cicatrizes. As cicatrizes geralmente ficam embaixo da roupa íntima, elas não são visualizadas caso o sujeito vá à praia ou se exponha de maneira mais vigorosa, mas ela vai sempre ter uma cicatriz. O outro quesito é a qualidade dessa cicatriz. Existem algumas doenças constitucionais relacionadas à qualidade da cicatriz, mas a grande maioria das cicatrizações, se forem seguidas todas as etapas, são de excelente qualidade. O Eric trouxe outras próteses nesse bloco aqui pra gente. Quais seriam essas próteses? Esses implantes são implantes glúteos, né? Geralmente também pacientes que têm perda ponderal têm
queda de massa muscular e de gordura no glúteo. E aí, geralmente, ou a gente faz um lifting, no caso desse paciente, um abdômen circunferencial com torsoplastia, que é a plástica do dorso, ou a gente faz também a colocação de próteses glúteas para melhorar o formato corporal e o formato do glúteo. Então a gente aqui tem 2 exemplos, né? Isso vai depender também do corpo do paciente? Vai depender do corpo do paciente, do desejo do paciente e da adequação em o que ela quer para o que existe no mercado. Existe uma prótese, por exemplo, essa é uma prótese redonda que dá uma projeção antero-posterior maior, quer dizer, ela fica mais projetada o bumbum, e o outro não. O outro serve mais para um contorno mais regular, dá uma melhorada na silhueta do paciente. Tem sido feito de maneira mais usual, porque assim, no passado, assim, a gente tinha a impressão, não sei se está correto, que essa era uma cirurgia que tinha um pós-operatório mais dolorido, que seria mais complicada do que a cirurgia de mama. Na realidade, isso tem a gente chama de curva de aprendizado da cirurgia. Essa é uma cirurgia relativamente recente, a prótese glútea, ela é colocada intramuscular, né? Mas hoje em dia está muito mais comum por conta do pós-operatório. O pós-operatório é bem mais tranquilo, não há necessidade de colocação de dreno, na maioria dos casos, e não há necessidade de dormir de decúbito ventral, de bruço. Você pode dormir em cima do implante. Esse implante é colocado dentro do músculo. É até ideal que você durma sobre o implante para evitar a formação, algum tipo de sangramento, formação de líquido, e cada vez mais popular. E para a prática da atividade física, vai incomodar de alguma forma? Ele vai ter que ter o repouso necessário de pelo menos 30 a 60 dias. Eu pergunto no decorrer da vida mesmo, não seria de jeito nenhum, de jeito nenhum. Essa prótese sendo colocada da forma correta, ela não vai alterar a execução de nenhuma atividade física pós-operatória. Voltando para o implante de mama, né? As pessoas têm dúvida com relação a como é que esse implante é realizado hoje. O senhor usou aí 2 termos, que é o lifting e a mastopexia. Mastopexia, né? A mastopexia é uma mamoplastia, uma antiga mamoplastia, uma remodelação da mama com a colocação do implante. Esse implante ele vai então é aquela história que a mulher antes ela buscava dar aquela levantada na mama, né? Isso. E hoje ela dá essa levantada com a prótese. Na realidade é o seguinte, existe uma discrepância entre conteúdo e continente da mama. O que é isso? A mama flácida, ela tem um continente maior, se você aumentar o conteúdo, ela vai ter uma flacidez de pele. Então você tem 2 coisas a corrigir, o volume e a flacidez. Sem correção da flacidez, você jamais vai ter uma mama em pé com o volume adequado. E se a mulher deseja, nessa correção de flacidez, manter o tamanho da mama ou aumentar, necessariamente se faz o uso do implante. Porque quando a gente faz um lift mamário, a gente necessariamente tirando só pele, a gente diminui o tamanho da mama que ela tem. E o tipo de forma como é feita a inserção, o corte, né, da mama hoje, qual tem sido mais usado? Vai depender de cirurgião para cirurgião? Olha, vai depender muito do que tem, da mama que a paciente apresenta. Às vezes tem uma mama de base larga, essa inevitavelmente vai ficar com aquele T invertido clássico, planejado pelo professor Tanguy, que atravessa décadas aí de eficácia e efetividade. Existem outras técnicas, mas na medicina a gente fala que quando tem muita coisa para tratar uma doença só, é porque essa gama não é muito boa. Então, eu sempre procuro fazer a técnica clássica do professor Tanguy com resultados excepcionais em qualidade de cicatrização e resultado estético. Então, time que está ganhando, a gente não mexe. E com relação a mulheres que passaram por tratamento de câncer de mama, né, que tiveram uma perda da mama, tiveram que retirar, às vezes não retiraram toda, mas precisam passar por uma cirurgia plástica, né? Isso vai do desejo, isso hoje em dia cada vez é mais corrente, o desejo da mulher de fazer a reconstrução mamária é cada vez maior, e essas reconstruções acontecem de forma precoce. No mesmo momento, muitas vezes, da retirada da mama, da mastectomia, a gente já faz a reconstrução imediata, a gente chama de reconstrução imediata, com colocação de expansor, com colocação de prótese. Isso vai depender do quanto foi retirado e de qual estratégia nós vamos utilizar para fazer essa reconstrução. Existem várias também, a depender de cada caso da paciente. O que seria esse? Um tipo de prótese
que ao invés de ser preenchida por silicone, ela é preenchida com soro, e esse soro, a cada semana, nós vamos injetando esse soro para ir expandindo essa pele com o músculo para ficar adequada ao outro lado, para tentar simetrizar e deixar as duas mamas muito parecidas, né? Exatamente iguais, isso é uma coisa que a gente também discute, que é muito difícil de acontecer, mas a gente deixa ela muito, muito, muito parecida. Nem o natural, as duas são iguais, né? Exatamente, nem as pessoas normais, as mamas geralmente têm um grau de assimetria. A simetria perfeita é uma coisa, vamos dizer, escultura, até artificial. E essa colocação, né, seja de silicone ou seja do expansor, no caso das pessoas que fazem tratamento, isso não vai atrapalhar que ela, caso precise fazer novamente outra intervenção, reapareça a doença, isso não vai atrapalhar? Não. Geralmente, essas pacientes preenchem um pré-requisito, um protocolo já bem estabelecido junto com o mastologista. O risco disso acontecer existe, mas ele é minimizado quando essa paciente é estratificada para aquela possibilidade, entendeu? Mas hoje em dia a possibilidade de se colocar o expansor e complementar o tratamento com radioterapia, com quimioterapia, isso não impede de se fazer a reconstrução. Mas a autoestima dessa paciente é... A mama, como eu falei no começo, representa a feminilidade da mulher, né? Então, é notório, isso já existem estudos estabelecidos, que a reconstrução de mama é muito benéfica até para a própria cura da paciente. Mente sã, corpo sã. Ok, doutor Eric, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa hoje. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, é um prazer, estou à disposição.